Meus irmãos, dando prosseguimento na minissérie de Isaías 53, que na minha concepção é o coração de toda a escritura, nós partiremos do versículo 4 ao 6 do capítulo 53, onde mostra os sofrimentos de Jesus profetizados e concretizados. Irmãos, Isaías 53, do 4 ao 6, mostra os sofrimentos de Jesus. Embora, meus irmãos, muitos pensem que Jesus sofreu ali apenas um pouco antes de ser crucificado e durante a crucificação. Não, Jesus sempre sofreu desde a infância, como nós vimos em Mateus capítulo 2. Jesus sofreu desde a infância, sendo perseguido e desprezado ali pelo rei Herodes da sua época, quando era criança. Em segundo lugar, irmãos, Jesus sofreu vendo os maiores absurdos da sua infância até o início do seu ministério. Heresias, pessoas que usurpavam a religião, o nome de Deus em benefício próprio. E isso tudo causava-lhe um sofrimento, ou causou um sofrimento grande em Cristo Jesus, mas ele permaneceu em silêncio até os 30 anos de idade. E, meus irmãos, Jesus sofreu e muito, meus irmãos, e muito durante o seu ministério. Jesus sofreu perseguição religiosa por parte de todos que se uniram da elite religiosa, fariseus, escribas, mestres, doutores da lei, que se uniram contra ele, perseguindo ele de forma implacável. Então, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, já nasceu debaixo de perseguição e intenso sofrimento. Essa é a história do nosso Senhor. Mas o texto aponta aqui, meus irmãos, algumas coisas muitíssimo interessantes. Por exemplo, no versículo de número 4 vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em primeiro lugar, irmãos, preste atenção nessa palavra aflito. Antes de morrer, irmãos, no jardim do Getsêmani, Lucas, que era médico e historiador, relata que Jesus orou a tal ponto em aflição, em angústia, em tristeza diante de Deus, ao ponto de suar sangue. Tamanha era e foi a aflição do nosso Senhor e Salvador. Jesus sabia o que era aflição, porque orar ao ponto de suar sangue, meus irmãos, é de uma intensidade de sofrimento e de angústia que nós não conseguimos sequer calcular. E o nosso Senhor sabe o que é ser aflito, passar por aflições. O texto diz também que ele foi oprimido, no versículo 4 ainda, essa palavra oprimido, de fato, Jesus foi oprimido, irmãos, em seu julgamento. Os soldados romanos, nós podemos ver isso nos evangelhos, Lucas 22, 23, Mateus capítulo 27, que os soldados romanos rasgaram as suas vestes, vendaram-lhe os olhos e começaram a esbofeteá-lo e zombar dele, dizendo: profetiza quem te bateu. Então Jesus, em seu julgamento e ali diante dos soldados romanos, ele foi extremamente oprimido, uma opressão tamanha, irmãos, ao ponto de se ajoelharem e ficarem, além de batendo nele, no nosso Senhor, esbofeteava ele e ainda ficava zombando: profetiza quem te bateu. O nosso Senhor sabe o que é padecer, sabe o que é aflição. O nosso Senhor sabe o que é ser oprimido. O nosso Senhor sabe o que é ser oprimido. Outra coisa que eu quero destacar aqui, ainda nesse texto, irmãos, é que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Isso está no versículo de número 5. As pisaduras, irmãos, é uma referência, muito provavelmente, aqui aos açoites que o Senhor sofreu antes de ser crucificado. Então, meus irmãos, os evangelhos também narram, todos eles, que depois de que Jesus foi sentenciado, ele partiu para ser açoitado. Em Lucas 22, nós podemos
ver isso, que ele foi açoitado antes mesmo de ser crucificado. Meus irmãos, o açoite que Jesus sofreu e a palavra que é usada aqui, que pelas suas pisaduras, esses açoites, irmãos, o carrasco que açoitava naquela época as pessoas, sabia bater para, de fato, aumentar o sofrimento e a tortura do condenado. Ele batia ao ponto de deixar a pessoa semi-morta. Ele batia ao ponto de judiar ao máximo e não levar à morte o condenado. Embora alguns ali que eram crucificados, dizem os historiadores, que já morriam. Mas Jesus permaneceu vivo e ali foi açoitado. Foi, como diz a palavra aqui no versículo de número 5, pisado. Então ele passou por esses sofrimentos, por essas torturas ali que lhe foram impostas. Ainda, meus irmãos, nós podemos ver que ele foi moído. Aqui nós podemos ter uma referência à coroa de espinhos que foi fincada em sua cabeça. Meus irmãos, isso é de uma tortura, de um sofrimento, de uma perversidade tamanha que o nosso Senhor e Salvador, ele sofreu, pois ele foi moído, literalmente moído, além de já ter sofrido ali uma série de açoites, a coroa de espinhos em sua cabeça, perfurando a sua cabeça, ainda teve suas mãos transpassadas, junto com seus pés também transpassados por um prego ou por um grande cravo em suas mãos e seus pés. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ainda o texto diz, irmãos, que ele foi transpassado. Quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 19, nós podemos ver que Jesus foi transpassado depois de morto por uma lança que um soldado ali romano lançou sobre o seu lado depois de morto, porque eles queriam de fato humilhar, torturar e fazer com que o Senhor sofresse o máximo possível. Então, nesse texto nós podemos ver que Jesus, ele é ferido, ele é oprimido, transpassado, ele é moído, ele é pisado. O nosso Salvador foi completamente esmagado, irmãos. Nós podemos ver isso do verso 4 ao verso de número 6, mais especificamente até o verso de número 5. Diante disso, irmãos, nós temos que olhar para a cruz com um profundo arrependimento, com uma profunda angústia, um profundo pesar no coração, porque foi por nossa causa, por causa dos nossos pecados, que o Senhor sofreu o que sofreu. Ele sofreu em nosso lugar. A ira de Deus, ao invés de cair sobre nós, caiu sobre o servo sofredor. O texto diz, irmãos, que o sofrimento de Jesus foi tamanho que em Isaías 52, versículo de número 14, diz que ele ficou completamente desfigurado. Ele já não parecia mais um ser humano. E é essa a mensagem que nós temos que levar para o mundo. Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Meus irmãos, que nós venhamos a nos arrependermos dos nossos pecados, que nós venhamos a crer de todo o coração no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos a propagar e dar a nossa vida por essa mensagem, porque o Senhor passou por nós os maiores sofrimentos possíveis que nós podemos imaginar e muito além daquilo que nós podemos imaginar. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.